O que Gilson coloca, e a gente está aqui diante de uma estudiosa da comunicação, que é a Tássia, é meio que a pergunta de US$ 1 milhão para a gente nesse momento, né? E não é apenas com relação à educação. Nós estamos vivendo, e Tássia antes falou sobre a questão do Elon Musk e tal, tudo mais, né, que está bem acesa. Nós estamos vivendo um momento em que nunca foi tão flagrante para nós o peso do domínio da comunicação pelos, pelos representantes do capital. Nós temos uma dificuldade de comunicação, nós temos uma dificuldade de fazer chegar às pessoas aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente teoriza, mas aquilo que a gente vive também na realidade. E nós precisamos construir instrumentos, porque quando se fala em ir para a rua, é uma necessidade. A rua é o espaço do debate público, da exposição pública, das bandeiras, né? Sejam elas quais forem, desde que elas estejam, obviamente, assentadas naquilo que é aceito dentro do nosso sistema legal. Mas não é só ir para a rua, porque o próprio processo até chegar numa manifestação de rua é um processo de comunicação, porque é ela que vai servir como veículo para o convencimento, ou para um entendimento mínimo daquilo que a gente está colocando. Mas, ao mesmo tempo, ainda que nós não tenhamos o domínio dessa técnica, digamos assim, né, para comunicar hoje por um viés de esquerda, progressista, em defesa dos trabalhadores, aquilo que a gente quer comunicar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer. A gente não pode esperar a construção dos melhores instrumentos e melhores formas. Sim, esse debate precisa ser um debate público no sentido amplo. A gente precisa, de fato, usar as nossas entidades de base e tudo mais, a nossa capilaridade, porque ela existe, para chegar na ponta. Quem está dentro de escola, por exemplo, quem está dentro de escola privada, como é o nosso caso, sabe, por exemplo, que muitos dos nossos colegas que atuam ali na escola privada sequer souberam, sequer se inteiraram, sequer buscaram conhecer o próprio acontecimento da conferência, em que pese nós, como setor privado, estivéssemos lá lutando por isso. Há uma outra parte que se interessa, mas há um número muito grande que, de algum modo, terceirizou, inclusive, isso. Aí isso é a coisa, o sindicato resolva, as entidades que nos representam resolvam. E o próprio trabalhador, de algum modo, se alienou disto. A gente tem que buscar desconstruir este processo. E não é fácil. Não é fácil porque os instrumentos de comunicação que a gente utiliza são instrumentos dominados pelo capital e pelos interesses do capital. Aliás, mais do que os interesses do capital. Hoje, de forma muito clara, o caso Twitter, X, não sei nem mais como se chama exatamente aquilo, é muito emblemático, porque é o poder do dinheiro definindo, inclusive, o que deve pautar a esfera pública no Brasil. É uma desconstrução, não é o Estado quem define as regras, é o dinheiro que quer definir todas as regras, inclusive as de funcionamento do Estado. Isso é mais do que o neoliberalismo. Isso ultrapassa, inclusive, o neoliberalismo. Isso é fascista, não é? Isso é fascista, e a gente lida com isso. Então é difícil, mas é necessário. De fato, a provocação de Gilson, a gente tem que construir os instrumentos, e isso só se faz de maneira coletiva, porque a gente acerta coletivamente e erra coletivamente também. Então, a gente precisa construir esses instrumentos para fazer essa ponte entre o que nós estamos aqui nos nossos espaços discutindo, como neste, e chegar até a ponta, até o trabalhador, até o cidadão, até o estudante, até todo mundo que está vivendo a escola, porque quando a gente fala de escola, interessa a sociedade como um todo. E desconstruir informação falsa em que pese seja fácil, porque quando você tem a verdade do seu lado, né, a informação correta do seu lado é fácil, mas é tão difícil você desconstruir ao mesmo tempo, porque uma vez colocada aquela informação, veja-se o que Tássia falou, porque os sindicatos vão definir o que será a educação,
Eu poderia dizer quem dera coubesse aos sindicatos, mas eu nem acho que isso seria o melhor caminho, não é o melhor caminho. Isso nunca foi posto dentro da discussão do sistema nacional, não está posto, não é uma questão. O que está ali é a possibilidade de fato haver pluralidade das representações e colocar todo mundo sob o mesmo guarda-chuva. O problema é que tem gente que não quer estar sob esse guarda-chuva, quer atuar de forma livre, libérrima até, né? Mais do que livre. Enfim, é difícil, é um caminho complicado, mas é um caminho que a gente precisa fazer.